E como é? Você acha que é possível? Crente está lá na igreja, mas está debaixo de maldição? Sim, é possível. O que mais tem é o que mais tem crente baixo maldição, crente demoniado. São pessoas que primeiro precisam entender o mundo espiritual. Até falo bastante aqui no livro, né, Tem daqui a até um pouquinho. livro aqui, Maldição dos Pés para A Trás. maldição dos pés para trás. Eu falo muito Lançou faz sobre. quanto tempo? Entendi. Faz muito tempo que lançou isso aqui? Não, pouco tempo, tem um ano, aproximadamente um ano que eu lancei esse. Já vamos estar lançando o próximo livro também. É que eu falo bastante sobre maldições. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho como que veio a inspiração, né, desse livro. Mas todas as maldições ela têm sintomas, assim como doenças. O médico, para diagnosticar, né, uma doença, ele vai primeiro ver quais são os sintomas. E sabendo os sintomas, ele consegue ter um prévio, né, diagnóstico ali da doença. Então, assim também é um mundo espiritual. E toda pessoa que está debaixo de maldição, ela vai dar sintomas. Então, estando na igreja, não estando na igreja, sendo de Deus, se dizendo, né, ser de Deus ou não, ela vai dar um sintoma que está debaixo de maldição. Vou fazer a pergunta igual muitos devem ouvir ali, que não flui na vida financeira. Tem pessoas que é esforçado, é talentoso. Eu conheci uma pessoa assim, muito talentosa, esforçada, mas financeiramente amarrado. Isso é um sintoma? Sim, vou dar um exemplo aqui de Israel. Eu fui Egito e Israel, né? São dois países diferentes. Quem vê assim pensa que Israel, Egito, tudo no mesmo país, mas são países diferentes. Você está no Egito, você vê só miséria. Para onde você olha do Egito é miséria. Aí você passa da fronteira do Egito para Israel, já é um outro clima de prosperidade. E dentro de Israel tem alguns territórios que é dominado pela Palestina. Então, não pertence a Israel, por mais que está dentro territorialmente de Israel, mas não pertence a Israel. É gestão da Palestina. Você entra, você vê miséria. Então, existe a questão de territórios, existe pessoas que estão debaixo, tem uma maldição, ela é esforçada, ela trabalha, tem talento, mas você vê que não vai, não cresce, não dá resultado, sempre tem alguma coisa que dá errado. Então, são espíritos de misérias que trabalham na vida da pessoa para que o trabalho dela não tenha resultado. E são vários sintomas que a pessoa faz. Já percebeu que tem pessoas que colocam a mão, dá certo. A outra pessoa coloca a mão, o negócio está errado. E às vezes até a pessoa boa é boa de caráter, tem um coração bom, talentosa, mas não vai, não cresce. Eu gosto de falar que tem pessoas que oram por uma planta, a planta morre. Que tá tão pesada. E como veio essa inspiração para esse livro? Foi você ajudando muitas pessoas debaixo de maldição e aí você percebeu que era um problema da igreja? Porque hoje a minha rede social, basicamente, né, os pedidos que eu recebo são basicamente os mesmos, né? Sempre está ligado a uma maldição, seja na área financeira, como falamos agora anteriormente, seja na área sentimental, seja na área espiritual. Então, o mundo espiritual ele se move através de legalidade. Como que a maldição ela entra na vida da pessoa? Através de uma legalidade. Então, lidando com muitas pessoas debaixo de maldição, nessas áreas, né, que eu acabei de citar agora, veio uma inspiração de eu criar um livro para falar de maldição. Mas aí que veio o tema, a maldição dos pés para trás. É um tema que as pessoas até ficam, por que a maldição dos pés para trás? Diferente. Ela veio baseada no folclore brasileiro, daquele animal curupira. Então, a maldição dos pés para trás é um ritual que acontece na África. Os países da África fazem muito essa maldição dos pés para trás, para a vida da pessoa não fluir. Ao invés de avançar, ela regressa. Então, baseado nesse ritual, eu desenvolvi esse livro. Eu sei que muitas pessoas falam, mas fala um pouquinho aí, lê o livro aí, adquire o livro que eu vou dar detalhes específicos, né? Como que se iniciou essa maldição, o que essa maldição traz para a vida das pessoas de consequências ruins, quais são os sintomas, como identificar se eu estou debaixo de maldição. Como disse, todas as maldições ela tem sintomas. Então, a pessoa se sente cansada, um cansaço, fadiga, ela se sente uma tristeza, sabe? Não consegue, de fato algum, preencher aquela tristeza. Tem algumas dores que são sintomas de maldições. Ela vai no médico, ela toma remédio, não passa. Procura o médico, não acha diagnóstico, porque é espiritual.
A palavra de Deus diz que as coisas espirituais não discernem na carne, né? Mas no espírito. Então tem inúmeros de sintomas que eu cito aqui no livro que relata, né? Se a pessoa ela dá um diagnóstico se a pessoa está debaixo de uma maldição ou não. Tem a maldição hereditária. O que é a maldição hereditária? Ela é uma herança. Assim como existe a herança da terra, também existe uma herança espiritual. Então muitas pessoas acabam herdando uma herança de maldição que veio dos seus pais, seus avós, seus antepassados. Então eu falo sobre maldição hereditárias, sobre maldição rogada, maldição proferida, maldições feitas, né? Muitas pessoas fazem trabalho, amarrações espirituais. Eu já vi pessoas morrer dentro de 3 dias por causa de trabalho. Trabalho de feitiçaria? Trabalho pesado. Já vi pessoas, estava tudo bem, daqui a pouco a pessoa secar e morrer rápido por causa de trabalhos espirituais. Então o mundo espiritual existe e é muito real. Então, só como o pastor tem bastante seguidores e com certeza tem muitos pastores que seguem o pastor, eu quero fazer uma pergunta que deixar os pastores arrepiados aí que não acreditam. Então, você acha que tem pastores debaixo de maldição? Sim, tem pastores que estão debaixo de maldição. Você vê que não cresce, né? O trabalho não flui, vive sempre em uma área debaixo de maldição. Acho que eles não transmitem, mas eles sabem que existe uma maldição. E a maldição só é quebrada se primeiro você tem que entender, tem que diagnosticar a maldição. Por que muitas pessoas não conseguem alcançar a libertação e a quebra da maldição? Porque ela não tem um diagnóstico. Ou ela tapa os olhos para ver que existe uma maldição e acaba se conformando com aquela maldição e vive durante anos debaixo dela. Não acreditar, né? Mas igual a pessoa descobre, assiste lá ou vê esse programa, eu acho que eu tenho uma maldição. Como faz para quebrar? Precisa de ajuda de alguém ou consegue quebrar sozinho? Não existe um modelo. Quem fala que existe um modelo específico para quebrar a maldição. Não existe. Primeiro, a pessoa vai diagnosticar. Depois ela vai levantar um propósito em cima daquilo ali e vai pedir a Deus a direção. Vai buscar a Deus a direção. Para quebrar aquilo ali, tem que ir na raiz. Assim como Jesus identificou aquela figueira que não estava dando fruto, ele disse assim, seca. Jesus foi pela raiz e seca. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele havia morte nas águas. Todos aqueles que tomavam aquela água morriam. O que ele fez? Ele foi lá na fonte, pegou um prato de sal, usou o ato profético, né? Pegou um sal, lançou para a fonte e quebrou a maldição na fonte. Então, se não for lá na fonte, se não for na raiz, não adianta que não quebra. Essas pessoas estão debaixo de uma maldição por causa de um perdão que precisa ser liberado. Uma mágoa que a pessoa carrega. E enquanto ela não for na fonte, eliminar aquilo ali, ela vai viver durante anos debaixo de maldição. Então, ou ela mesma ou pedir ajuda para alguém que já entende, né? Isso. E buscar espiritualmente, orar, jejuar, que são os propósitos, né? Aquela pessoa, quando ela levanta um propósito, por uma hora para uma causa, porque às vezes a pessoa ora por várias coisas, ora pelas bênçãos, coisas que vão chegar, mas ela esquece de orar pela maldição. Então, se ela levantar um propósito, Deus, a minha maldição, já entendi, identifiquei que maldição é nessa área, descobri a fonte, você vai levantar um propósito daquilo ali. E Deus é poderoso para libertar. E tem pessoas que Deus levanta com essa unção. Tem profetas que Deus levantou com essa unção específica. Ela tem que buscar ajuda, sim, espiritual de pessoas. É usado nessa área, né? Sim, Deus me usa bastante nessa área de quebra de maldições. Até porque Ele quebrou na minha vida, né? Muitas maldições. Quando o senhor falou de miséria, eu tinha na época um espírito de miséria que atuava na minha vida. Eu lembro que nada que eu colocava a mão dava certo. Colocava a mão por alguns dias, daqui a pouco quebrava. Eu lembro que o telefone, eu pegava o telefone, comprava o telefone, na outra semana o telefone quebrava, queimava, e estava sempre tocando o telefone. Tinha um espírito que não deixava as coisas dar certo. Pegava um carro, furava pneu, bateria riava, trancava motor. Tudo dava errado. Hoje eu ando com o carro, meu carro não fura pneu, pode estar careca, não fura. O carro não enguiça. Mas quebrou como? Você procurou alguém ou sozinho na consagração? Quando eu entendi, primeiro eu entendi, eu tive o diagnóstico, isso aqui é uma maldição, não deixa nada na minha vida crescer. Daí eu fiz um propósito, levantei um propósito, né, com Deus, e o Senhor falou para mim hoje, no monte, hoje eu estou quebrando essa maldição na tua vida.
E dali virou uma chave, virou uma página e as coisas começaram a andar na minha vida de uma forma assim, sobrenatural. Até dinheiro. Dinheiro não rendia. Sempre endividado, não sobrava. Hoje multiplica. É uma coisa assim, eu vivo o milagre da multiplicação. Que bem. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.